eu vejo o Brasil começando a realizar em pleno... Pronto para o nosso tour de hoje? E é bom colocar na bagagem muitos shorts, bermudas e camisetas, além de um bronzeador, é claro. Pois o nosso destino de hoje é o Nordeste brasileiro, sempre uma boa pedida para suas férias de verão. E visitaremos três das mais lindas capitais nordestinas: Salvador, Fortaleza e Maceió. Primeira capital do Brasil, Salvador é uma verdadeira festa com suas praias, suas casas antigas e seu ritmo contagiante que tomou conta do país inteiro. Visitas ao Mercado Modelo, ao histórico elevador Lacerda e ao Pelourinho, com sua arquitetura colonial, é o primeiro passo para mergulhar na alma baiana. Da Barra a Itapuã, o mar e o sol nos convidam a desfrutar de momentos inesquecíveis nas belas praias que banham a cidade. Da Bahia, vamos para as Alagoas e os verdes mares de sua capital, Maceió, uma cidade de porte médio e dona de praias de águas cristalinas. Passeio imperdível em Maceió é o de Jangada, que leva até as piscinas naturais e que sai diariamente da praia de Pajuçara. E por falar em Jangada, outra opção maravilhosa é a linda Fortaleza. A Praia do Futuro, com suas inúmeras barraquinhas, é o ponto de encontro dos mais jovens e está sempre movimentada. Assim como a Volta da Jurema, um passeio à beira-mar, onde as pessoas aproveitam para dar uma voltinha no final da tarde e até arriscar uma paquera. Salvador, Fortaleza e Maceió têm em comum o sol que brilha o ano inteiro e a tradicional hospitalidade do povo nordestino. Bem, e a gente vai ficando por aqui. Eu volto na sexta-feira com uma dica. Perdeu o cajado e as ovelhas tresmalharam-se pela encosta. E, de tanto pensar, nem tocou a flauta que trouxe para tocar. Ninguém lhe apareceu ou desapareceu. Nunca mais encontrou o cajado. Desde o momento em que o homem começou a pensar, provavelmente foi se dando conta das relações quantitativas que havia entre os objetos que o rodeavam. A primeira noção de número que o homem teve consistia numa percepção imediata da quantidade de objetos que compunham um determinado conjunto, avaliada apenas com uma breve olhada. Esta percepção, também chamada numerosidade, não permitia aos homens primitivos avaliar quantidades superiores a 3, 4 elementos. Um ponto crucial na história da matemática humana surgiu quando foram necessários mais padrões. Quando foi preciso algo mais do que apenas olhar para dentro de uma caverna para ter certeza que os dois filhos estavam presentes. Ou uma vistoria no depósito de machado de pedras para certificar-se de que lá continuavam os 4 machados de reserva. Em um momento posterior, o homem descobriu a forma de dominar e registrar as quantidades por meio do princípio de correspondência. Com o auxílio de materiais de todo tipo, pedras, conchas, ossinhos, frutos secos, gravetos, incisões em ossos ou tronco de árvores, ou com o auxílio do próprio corpo, os dedos da mão, o homem fazia corresponder a cada um dos objetos a ser contado um elemento que ele utilizava como auxiliar. A palavra cálculo origina-se do latim calculus, que significa pedra. A noção abstrata de número foi se desenvolvendo lentamente, pela prática diária de contagens. Os pastores tinham que contar cotidianamente seu rebanho. As terras passaram a ser medidas, quando cultivadas, o produto da agricultura quantificado. Para facilitar essas contagens, os homens construíram séries numéricas em que as quantidades eram colocadas em ordem crescente, com um intervalo regular entre cada elemento da série. Com a série numérica, o homem encontrou maneiras mais econômicas de fazer cálculos. Não seria mais necessário contar os elementos um a um. Bastava contar aqueles de uma série
e usar esse resultado para calcular o número de séries iguais à primeira. Os homens perceberam que a série numérica facilitava seus cálculos. Se a cada série fosse dado um nome, dúzia, por exemplo, correspondente a um dado valor, 12, isto facilitaria ainda mais os seus cálculos. Assim se construiu o princípio de base. A base mais utilizada em toda a história da numeração é a base 10, uma vez que o homem tem a tendência em usar as mãos para calcular. Utilizando-se um símbolo para cada dedo das mãos e um símbolo diferente para a quantidade correspondente a todos os dedos das mãos, a contagem e o registro das quantidades contadas puderam ser bastante simplificados. Os símbolos utilizados hoje em dia são os algarismos arábicos. Durante milhares de anos, não houve a necessidade de representar uma quantidade inexistente. Porém, com a utilização do princípio de base, essa necessidade surgiu. A descoberta do zero constituiu a etapa decisiva para o progresso das matemáticas, das ciências e técnicas modernas. A ideia indiana de números era bem moderna. Eles consideravam os números como símbolos operacionais, além de serem coisas. Em particular, eles já reconheciam a importância desse número zero, que é justamente a unidade do grupo aditivo dos inteiros. Além de suas características algébricas, a ideia do vazio era um elemento fundamental do Deus hindu, pois, no fundo, o vazio era identificado com a divindade. O nosso sistema é chamado posicional. Nele, cada um dos algarismos tem seu valor definido pela posição que ocupa na representação de uma quantidade. Abacate, fruta de gama, bora. Goiaba vermelha, manga ade, boa manga. 9654, 1823, 284. Que aqui a gente tem que ter matemática para vender, né? Porque já viu. Agora só que o feirante já tem a matemática na cabeça. O freguês comprar 2, 3, 4 mercadorias tem que saber fazer conta. Senão já viu, né? Ou então tem que pegar a caneta e um papel e fazer a conta. Os quebradinhos eu não cobro só para facilitar a conta. É isso aí que a matemática faz parte nessas coisas. Estou vendendo uma dúzia a 70. Uma dúzia meia paga R$1, 3 dúzias paga R$2. A matemática é o dia a dia, normal. A gente toda hora, a todo instante, a gente tem que estar fazendo cálculo. E para a feira livre a gente precisa ter um pouquinho mais de matemática do que outras coisas. É 5, por exemplo, 4, 9, 10, 12,5, pronto. É fácil. Mamão, papai, é de qualidade. Pode escolher à vontade. Prova aí, minha querida. Sem matemática não tem venda. Um, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. As crianças pequenas conseguem fazer estimativas de pequenas quantidades. Por essa razão, os números de 1 a 6 são chamados perceptuais. Comparam estas quantidades e fazem operações entre elas. Para quantidades maiores, as crianças necessitariam de outros instrumentos de cálculo, já que se torna muito difícil armazená-las na mente. As crianças falham na contagem de quantidades maiores por duas razões. Para elas, as quantidades variam dependendo da maneira em que estiverem dispostas. Isso significa que para as crianças não é possível pensar em quantidades sem pensar nos objetos a elas associados. Para elas também, as quantidades não estão incluídas umas dentro das outras. Elas não compreendem que dentro de 10 unidades há também 5 unidades e assim por diante. Quando as crianças concluem que as quantidades são as mesmas, independentemente de como estejam dispostas, e que estão incluídas umas dentro das outras, elas têm o conceito de número. Esse conceito não pode ser ensinado. É uma ideia construída por cada sujeito a partir de relações entre quantidades. Uma vez construído esse conceito internamente, a criança terá de se deparar externamente com a aritmética, objeto social de conhecimento construído pelos homens ao longo de sua história. Deus, algumas vezes, geometriza. Platão. Deus, algumas vezes, aritmetiza. Jacob.
Isso aqui é coisa boa. Eu vou brincar, brincadeira. Aliás, muito tempo que a gente não tocava junto. Muito tempo que a gente se encontra, né? Escuta uma coisa, aquela gravação que tem trombone é a original dessa música? Com o Nelsinho tocando trombone? Roda de choro, não. Qual é a primeira gravação disso? A primeira só com regional. Só com regional? No Jacó? O Jacó mesmo gravou umas 4 vezes Noite Carioca, né? Parece. Tem uma que ele gravou com Orlando Silveira, com o Regional do Canhoto, tem um acordeon no meio. Tem aquela do Nelsinho, né, que o Nelsinho faz. Tem bateria? Não, acho que você tem razão, acho que a primeira foi com... Eu não sei. A segunda foi no disco da Elisete. Aquele ao vivo? É. Que ele gravou. No... João Caetano. João Caetano, aquele... E tem também aquela gravação do Sarau, né? Sim. Que ele toca meia hora, o Noite Carioca, brincando, né? Tava o Doreski assistindo uma roda de choro na casa dele, né? Quem é que estava assistindo? Doreski. Doreski, eu não falo russo. Pô, brincadeira, né? Escuta uma coisa. Mas você, desse sarau da casa do Jacó, você foi lá também, né? Não. Você chegou a frequentar isso aí, não? Não, eu não fui, não. Não foi, eu soube, mas não. Você nunca foi na casa do Jacó? Não foi, eu fui na casa do Jacó. Você tocar cavaquinho lá? Tinha uns 15 anos. Fiquei lá de 11h30 da manhã até 8 horas da noite, comendo biscoitinho, né? E ele também, né? O dono da casa. Foi muito bom, né? Ali eu aprendi muita coisa, né? Então era verdade que ninguém podia dar um tio, né? Não podia falar nada. O Jacó tinha um negócio interessante. Ele era aparentemente um cara rude, né? Grosso, aquela voz grossa, a mão grande. Então tem umas histórias interessantes. Eu tenho um amigo, o Walter Simões, que ele era de Vitória, ele era fãzoca do Jacó, né? Fã ardoroso. Ele veio para o Rio, trabalhou no Banco do Brasil e conseguiu o endereço do Jacó e ligou para ele, marcou um encontro, né? O Jacó, olha, às 15 horas, no domingo, na minha casa, tá bom. Aí ele foi, chegou em Jacarepaguá, apertou a campainha, era daquele muro alto, a casa dele, né? Aí veio Dona Dília. Eu sou o Dr. Walter, papapá, marquei com o Jacó, chegou 15 para as 3. Aí só aguarda um momentinho, aí foi lá buscar o Jacó, né? Levei o Jacó com a toalha, esse short. Pô, eu não marquei 3 horas, pô. Bronca, né? Aí o cara, não, pode deixar, eu venho outra hora. Não, pode entrar. Aí o cara entrou, ele foi amansando, aí ficou aquele cara bonito que ele era, né? Sei, mas e como é que ele te recebeu lá no dia que você foi? Muito bem, né? E você inclusive tem um caso interessante, que eu cheguei lá, toda a música que saía dele, a gente aprendia logo, né? Tirava de ouvido. Então eu cheguei, tinha vários gravadores, ele gravava tudo, né? Os gravadores de rolo antigo. O Sérgio Bittencourt era garoto, ele era mais novo que eu, o Sérgio. Já estava com a pele engessada. Pô, você não precisa contar essa idade agora. Você é mais velho do que a Igreja da Penha. Aí, ele saiu, quando nós chegamos, ele saiu para levar um amigo na estação. Eu disse, peraí que eu volto. Aí levou uma hora, mais ou menos. E eu gravei na violinha aquele choro Nostalgia. Eu gravei. Aí quando ele chegou, ele disse, ó pai, o Sérgio, ó pai, olha só, já toca, não sei o quê. Aí ele chegou e disse assim, quem é que tá tocando? É o Jacó? Rapaz, eu desmaiei quase. Fiquei todo derretido, né? Mas ficamos lá, toquei. Ele pegou no bandolim, levei um bandolim, mas não pegou o dele, não. E tocou violão, e ficou aquela brincadeira. Eu comecei a encher o saco dele para me ensinar as músicas, né? Mas o cara é muito legal, pô. Você tem uma música preferida sua, do Jacó, que o Jacó tenha composto? Olha, eu gosto muito das coisas do Jacó, assim, pelo o coração do Jacó, né? Por exemplo, ele tem algumas valsas, tem o Vibrações, que toca muito bem. Pô, toca Vibrações, O Sérgio Bittencourt dizia, meu pai não toca bandolim, toca corações, né? É mais ou menos por aí, né? Ele tocava bandolim também. Lembra? Vibrações, né?
Esse choro é que dá nome ao disco que eu acho mais importante do Jacó, né? De quando é que é aquele disco? Aquele disco é de 68, né? 67, 68. As primeiras gravações do Jacó são de quando? O Jacó grava 49, né? Por aí. 49. Ele começa a gravar na Continental, né? 49? Né? Mas eu acho que aquele disco é de 69. Não? Esse tempo que você falou, que você viu, foi lá com que, Não, ele 50 e saiu em pouco? 69, foi gravado em acho que 68. Porque esse disco Vibrações, inclusive, saiu em CD agora, né? Foi relançado em CD. É uma das coisas mais perfeitas, né? De coisa de regional. Até coisa de gente que quer aprender a tocar cavaquinho. O bicho compra esse negócio, vai para casa, escuta aquilo até encher. Você vai aprender um bocado ali. Uma das características do conjunto do Jacó e do trabalho do Jacó era o ensaio. Eles ensaiavam a exaustão, né? E é muito bem acabado, né? Eles ensaiavam a exaustão, até enquanto não ficasse ali, tintim por tintim. Aquele disco tem... Os violonistas se queixavam disso. Mas aquele disco realmente tem... É o disco que tem aquele arranjo histórico do Lamento, né? É o disco que ele gravou... Nazaré, que a gente tocou aqui, né? Também com o Pedro Amorim. E é um disco incrível. Tem aquela música... Tem a gravação do Brejeiro dele, né? Ele tocou aquele choro do Juventino Maciel. Cadência também, que era a primeira vez que voltou para gravar, né? E... Você lembra do Cadência? Não lembro. Não sei se esse choro foi a primeira gravação do Juventino Maciel. Toca um pedacinho aí do Cadência aí. Inclusive que veio a morrer ano passado, né? É para entrar na cadência do negócio aí? Vamos lá?
Tinha falta de tocar, né? Não lembro mais. Fazer roda de choro. Pedir ao Paulo Sérgio aí pra... Aliás, o Juventino Maciel, que era Ele é torneiro mecânico. Ele era torneiro mecânico, ele morreu ano passado. Faleceu? Que Deus o tenha, deve estar consertando toda aquela fiação lá em cima. Fiação, né? Mas eu recebi até o Arthur, me mandou 2 fitas de composições inéditas dele, estão à disposição, se estiver interessado. Mas o Jacó era vascaíno, já? Vascaíno doente. Então você não é mal de todo bandolinista. O Del Rey é vascaíno, eu sou vascaíno. Mas o Del já é vascaíno porque o Jacó é vascaíno. Jacó Ué, mas tudo bem, pô. Mas escuta uma coisa, mas como é que ele, sendo vascaíno, ele não homenageou, não fez música homenageando nenhum jogador do Vasco, né? Não, eu acho que ele fez o vascaíno porque existiu o Flamengo, né? O choro Flamengo. E ele gravou também. Bom Filho de Oliveira. Bom Filho de Oliveira. Existia. Aí ele resolveu fazer o vascaíno. Toca um pedacinho do vascaíno aí. O vascaíno ele começa... O vascaíno é o seguinte, a torcida vascaína é que... Rapaziada, não lembro essa música de Os vascaínos se lembram, né? Ô, João, você é um vascaíno desnaturado mesmo. Mas, como é que é essa história desse bandolim brasileiro aí que o Jacó armou? Isso parece guitarra portuguesa? O Jacó, aliás, isso aí, outra virtude dele foi que ele criou um estilo de bandolim brasileiro, né? O instrumento também. O instrumento. Ele inventou isso? Ele foi o primeiro a ter um bandolim nessa forma, ou seja, uma guitarra portuguesa. Mas foi um português que fez também, né? Não podia sair outra coisa, né? Então,
Isso aqui é uma guitarra portuguesa. Ele mandou um português fazer um bandolim. Isso aí foi uma guitarra, né? Saiu uma guitarra portuguesa. Agora, se você observar, o pessoal observar, que isso é uma guitarra portuguesa, pequena. Entendeu? Mas qual é a diferença desse bandolim para aquele tipo de bandolim italiano? O bandolim italiano, ele é napolitano, né? É um bandolim de cuia, chamado bandolim de cuia. Ele é redondo atrás. Assim, que eu sempre gosto de, quando eu falo sobre esse bandolim, eu li que a forma dele é para mulher tocar. O bandolim é um instrumento de mulher, né? Passou a ser de homem depois que eu comecei a tocar música. Aí... Mais ou menos. Não, é verdade. Então, isso é brincadeira, gente. Então, a forma anatômica, aquela cuia, é justamente para encaixar nos seios da mulher. Que beleza. Para não atrapalhar. É bem feito o negócio, né? A anatomia dele foi feita anatomicamente para a mulher tocar. Pois é. Mas, mas qual é a diferença de som que tem? O outro é muito mais piscato, né? Toca tudo curtinho. Né? Piscato demais, né? O outro é... Toca curtinho tudo. Muito assim. Então, estou entendendo. E toca, tipo música italiana, né? Esse é o italiano, de cuia, que ficava entre os seios das donzelas, né? Agora o nosso é... Ele tem a caixa acústica maior, um pouco maior, né? E o som tem mais sustentação, né? Canta mais, é mais cantável. É para tocar em terreiro, né? Sim, tem que ter mais... Tocar em roda de choro, instrumento... Vou botar um bandolim de cuia, né? Numa roda de choro na casa do Maurício, por exemplo. E olha que lá ninguém é educado. Pois é. Muito. Roda de Não choro, é quando tá tocando lá, você some, né? Mas e o Paulinho? Paulinho tem que tocar um negócio aí. Eu tô achando ótimo. Tá achando ótimo assim? Mas toca um espinha de bacalhau e aproveita que você tá quente, assim, tá tocando há muito tempo. O início do baile, assim. Espinha de bacalhau no Si bemol? Nossa, mãe de cara, hein? Aliás, não vamos mostrar com isso não, ele tá acostumado. Não, eu não.
pego aqui. Espinha de bacalhau. Por que esse senhor chama espinha de bacalhau, né? Eu não sei, é uma boa pergunta. Acho que é porque é difícil de tocar. Não, sabe o que é? Por causa da... Quando você olha a partitura dele, tem um monte de nota, assim, fica igual espinha de bacalhau mesmo. Espinha de Tem bacalhau. tanta nota, aí na hora de escrever o cara bota as notinhas. Parece parecendo uma espinha de bacalhau. Valentim, tem outros grandes clarinetistas, né, que compuseram muita coisa bonita, né, do repertório de choro, né? Luiz Americano, Abel, Cachimbinho, né? Zé Bodega também. Zé Bodega também tocava clarinete. Né? Mas o negócio, o Abel particularmente tem uma ligação com o fato de você tocar choro, né? Acabou acontecendo uma ligação entre mim e o Abel que tem a ver com essa coisa do choro, né? Da roda do choro. Porque eu não tocava choro e o Abel me viu fazendo um concurso na televisão e o Abel cismou que eu ia tocar choro. Né? Aí... Se declarou sucessor dele. Só que eu nunca não tocava choro. Eu gosto do Chorando Baixinho, é muito bom. Chorando Baixinho. Também é bonito. Aí ele cismou que eu ia ser o sucessor dele. Toca Chorando Baixinho. Pois é. Chorando Baixinho? Chorando Baixinho, né? Vamos ver lá. Ver se já molhou aqui. O ar-condicionado seca a palheta toda.
trabalhei durante alguns anos com o Abel e viajamos por esse Brasil todo, né? Que lindo. E é o seguinte, o Abel, quando compôs esse choro, ele tinha 19 para 20 anos. Ah, é? E ele estudava clarinete e o pai dele não queria que ele fosse músico. O negócio, porque eles tinham uma sorveteria lá em Minas, em Coromandel, e o negócio dele era ficar no balcão da sorveteria, lá vendo lá os fregueses e tal, tererê. Então, o pai tinha proibido, na ocasião, ele de tocar clarinete e tal, e numa das ausências de fregueses lá no balcão da sorveteria, ele pegou o clarinete e compôs esse choro. É uma das músicas que eu mais gosto. Chorando Baixinho, porque ele realmente falou que ele ficou muito chateado e chorava triste baixinho, no canto, em relação, não podia tocar, né? Não podia ir para Celeste e tal. O pai deu um ferrolho nele e botou ele na sorveteria. Então ele fez esse choro numa dessas ocasiões. O famoso Galo. Chorando Baixinho. Qual é o nome dele? O apelido dele? Conhecido como Galo. Galo. Galo é o... Como é que ele fazia? Galo. Não, e tinha um gestual dele, uma coreografia no palco que parecia um galo. Né? Não, isso era quando ele falava, quando ele anunciava alguém, né? Ele falava... E se escava. Porque nós estamos aqui, eu quero apresentar aqui o meu amigo Joel. O Galo querendo galar. Aí o irmão do Joel, falecido Joí, que Deus o tenha, que deve estar aprontando alguma lá por cima, botou apelido no Abel de Galo. O Abel costumava aparecer lá no sovaco de cobra? Aparecia, sim. Como é que foi essa história de sovaco de cobra, Joel? Como é que começou esse negócio? O sovaco teve... O sovaco sempre existiu, né? Antes sovaco de cobra não existe. Antes de música, já existia o sovaco. Você conversa. Sovaco de cobra como ponto de encontro daquela turma ali da Penha Circular. E quem botou o apelido de sovaco de cobra foi o Zé Bode. Vocês conhecem o Zé Bode, né? Zezinho. Vamos lá pro sovaco de cobra. Aí pegou mais aquilo ali. Era o quê? Era um boteco, né? Um boteco de 2 portas. Bar Santa Terezinha. Bar Santa Terezinha, do Zé da Gafanha, o português que também já foi embora. Então aquela turma lá que tomava as biritas, né? Fizeram emblemas, tinha o Bloco das Piranhas, aquele negócio, e todo domingo, assim de entre 11 horas e 2 horas da tarde, se reuniam, sem compromisso, mas... E lá começou a juntar gente de muitas partes do mundo, né? Eu lembro de repente a televisão da Alemanha, aí os caras iam lá filmar, tudo que vinha no Brasil, todos os gringos iam filmar lá. Virou ponto turístico, estava no catálogo, no Rio de Janeiro. Aquela polca do Berredo que gostava de tocar esse negócio. Então, foi com ele que eu vi era um ponto de encontro, né? E onde o pessoal mais novo ia, né, pra aprender, né? Porque lá o Zé da Velha foi muito assíduo. Antes do sovaco ser conhecido, era meu irmão, eu... Tinha aquele cara daquela flautinha pequenininha, como é que era o nome dele? Aranha. Que tocava Urubu Malandro, depois botava a flauta no nariz, continuava tocando. Você lembra disso? E falta de higiene. Absurdo. Vamos falar em morto. Tem gente que só fala de morto aqui, ó. Você não falava do Abel, no Jacó? Tocamos música. Vamos falar gente viva. Então vou tocar uma música de um vivo. Vamos lá, vamos tocar uma música de um muito vivo. Não, daqui a pouco...